O Fluminense massacrou no primeiro tempo. Passou por cima. Amassou. Fez 2 gols que pareciam o início de uma goleada histórica. Dominou o São Paulo de ponta a ponta, em cada centímetro do gramado, dentro do Maracanã pulsante, na frente da sua própria torcida que cantava a plenos pulmões. Era o cenário perfeito, a noite dos sonhos. E mesmo assim, por algum motivo inexplicável nos últimos minutos do jogo, o time quase deixou o empate entrar pela porta da frente. A torcida tricolor, que antes pulava, prendeu a respiração. O silêncio tomou conta das arquibancadas de uma forma assustadora. O banco de reservas, que deveria estar relaxado, ficou tenso, com jogadores roendo unhas e o técnico andando de um lado para o outro. E o apito final do árbitro chegou como um balão de oxigênio, como um alívio desesperado, e não como uma celebração de quem acabou de bater um gigante do futebol brasileiro. Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Isso não é azar. Isso não é coisa do futebol. Isso não é o peso da camisa entortando o varal. Isso é um padrão comportamental profundo. É um sistema que entra em curto-circuito. É um erro que se repete jogo após jogo, como um disco arranhado, e a noite de terça-feira pela Libertadores não vai ter um pingo de paciência para esse tipo de comportamento infantil. Fica comigo até o final deste vídeo. Desliga as notificações, presta atenção na tela. Porque o que eu vou te mostrar e te provar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga esse momento exato do Fluminense. Você vai entender a psicologia por trás desse apagão. Se esse conteúdo te ajudar a ler o jogo de outra forma, deixa o like agora. É um clique rápido para você, mas faz uma diferença brutal para o algoritmo entender o nosso trabalho e fazer o canal crescer. E se inscreve, ativa o sino, para não perder nenhuma análise pesada que fazemos por aqui. Agora vamos destrinchar essa loucura. O Fluminense venceu o São Paulo por 2-1 neste sábado, em um confronto pesadíssimo válido pelo Campeonato Brasileiro. O placar foi inaugurado por ele, John Kennedy, o homem dos grandes momentos. Logo depois, Canóbio ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo. E não foi um gol qualquer. Foi um gol de manual. Um lance que mostrou de forma cristalina tudo o que esse time de Luiz Ubeldia pode ser quando está mentalmente ligado na tomada. Foi um gol de velocidade, de troca de passes rápida, de infiltração rasgando as linhas adversárias. O São Paulo, completamente desnorteado, só conseguiu descontar com o zagueiro Doria na segunda etapa, em um lance de desatenção. E a partir daí, o Flu segurou o resultado. Mas segurou do jeito mais doloroso possível. Não sem sofrimento. Não sem bater cabeça na área. Não sem nervosismo transbordando pelo uniforme. Não sem deixar a torcida no limite absoluto de um ataque cardíaco. Com essa vitória suada, o Fluminense atingiu a marca de 30 pontos e assumiu a terceira colocação isolada do Brasileirão. Olha para a tabela. A pontuação é exatamente a mesma do Flamengo, que ocupa o segundo lugar na classificação, mas com um detalhe crucial. O rival tem 2 jogos a menos disputados. De qualquer forma, a matemática não mente. Isso significa na prática que o Flu está brigando de igual para igual, na parte de cima da tabela, com os elencos mais caros e poderosos do Campeonato Nacional. Mas a chave da temporada muda agora. Na terça-feira, às 19 horas, o Fluminense recebe o Bolívar no Maracanã. É o jogo de volta da Libertadores da América. É o tudo ou nada. E o time precisa não apenas de uma vitória, mas de uma vitória elástica para continuar na briga pela classificação ao mata-mata do torneio mais cobiçado do continente. Mas antes de sequer projetar a loucura de terça-feira, nós precisamos dissecar e entender o que aconteceu hoje. Porque esse placar maquiado de 2-1 não conta nem metade da história real do jogo. O primeiro tempo do Fluminense contra o São Paulo foi, e eu digo isso sem o menor medo de errar ou exagerar, um dos melhores 45 minutos de futebol praticado por este time em toda a temporada de 2026. Foi um espetáculo tático. O Fluminense não apenas entrou em campo, ele invadiu o campo. Entrou com uma intensidade física e mental diferente, com uma agressividade que há muito tempo a gente cobrava, com um volume de jogo sufocante. Os 4 jogadores do sistema de frente formaram um carrossel indomável. Eles trocaram de posições o tempo todo, gerando um caos absoluto na cabeça dos defensores do São Paulo. Era Canóbio aparecendo como um raio pelo lado esquerdo. Era John Kennedy flutuando, recuando e atuando entre as linhas de marcação como um maestro invisível. Era Acosta descendo para o meio-campo para ajudar na construção da jogada e puxar a marcação. O São Paulo, comandado por uma comissão técnica experiente, simplesmente não sabia o que fazer. Não sabia como parar aquele rolo compressor. E foi exatamente sobre isso que o técnico Luiz Ubeldia comentou, com muito orgulho, na entrevista coletiva logo depois do apito final. Ele disse uma coisa extremamente importante para nossa leitura tática. Ele afirmou que os adversários agora estão montando estratégias específicas, treinamentos focados, apenas para tentar frear o ímpeto do Fluminense. Ele revelou que o São Paulo colocou uma marcação dupla e permanente em cima do Canóbio. Pensa nisso. 2 jogadores profissionais de Série A saindo de suas posições originais de defesa só para criar uma gaiola, só para impedir que o ponta tricolor recebesse a bola em condições mínimas de finalizar. E quer saber o mais impressionante? O Flu ainda assim chegou. O sistema encontrou a brecha. O time ainda assim criou chances claras. O ataque ainda assim marcou 2 gols em menos de 45 minutos. Isso é um dado absurdamente relevante. Isso é a prova de fogo de que, quando o Fluminense está no seu melhor nível de concentração e execução, os rivais ficam completamente sem resposta. As pranchetas adversárias queimam.
Os treinadores do outro lado ficam com medo da velocidade nas transições e da imprevisibilidade dos extremos tricolores. Mas é exatamente no auge da empolgação que vem a queda. E aí vem a pergunta que todo torcedor nas arquibancadas está pensando, que borbulha na mente de quem entende de bola, mas que quase ninguém quer ter a coragem de responder em voz alta nos debates da TV. Se o Fluminense foi tão absurdamente dominante, tão senhor do jogo no primeiro tempo, por que diabos o segundo tempo foi uma pintura completamente diferente? Por que um time gigante, que abriu 2-0 com autoridade dentro do Maracanã, com quase 60 mil vozes da torcida empurrando do lado, jogando contra um adversário que já estava atordoado nas cordas e tinha mostrado enormes dificuldades de criação? Por que esse time quase deixou de forma patética o gol de empate entrar? Por que o Fluminense, com todo o talento que tem no elenco, ainda não aprendeu a habilidade mais básica de um campeão, a capacidade de matar o jogo quando tem a faca e o queijo na mão? Esse, meus amigos, é o grande problema crônico das Laranjeiras hoje. É a doença invisível. É o problema que aparece como um fantasma em todo e qualquer jogo que tem um peso emocional importante. A mecânica é sempre idêntica. O Fluminense entra, domina o meio, cria grandes oportunidades, marca seus gols, inflama o estádio e, então, o time simplesmente desliga. O motor apaga. É automático. O time recua as suas linhas para perto da própria área, fecha os espaços de forma passiva, para de agredir, para de propor o jogo. O Fluminense entrega voluntariamente a posse de bola e o controle do ritmo para o adversário e, basicamente, envia um convite formal, assinado e carimbado para a pressão rival. É um fenômeno de psicologia esportiva fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. É como se esse grupo de jogadores tivesse um medo inexplicável de ganhar o jogo com tranquilidade. Como se, dentro da cabeça deles, o futebol precisasse ser sofrido para valer. Como se existisse um freio mental coletivo, uma barreira invisível que grita para eles: pronto, já chegamos onde precisávamos, a cota de gols acabou. Agora a nossa única missão é defender a trincheira. E aí, o cenário vira de cabeça para baixo. O que era um jogo perfeitamente controlado, dominado, desenhado para ser uma festa, vira de repente uma trincheira lamacenta. Vira uma batalha de sobrevivência completamente desnecessária, onde cada cruzamento na área é um microinfarto. Nós já vimos esse filme macabro antes. Aconteceu exatamente hoje contra o São Paulo. Aconteceu semana passada contra o Operário do Paraná, em um jogo de Copa do Brasil que deveria ter sido resolvido no primeiro tempo. Aconteceu em diversos outros jogos recentes da temporada. O padrão comportamental é sempre, matematicamente, o mesmo. O Flu morde, abre a vantagem e, imediatamente em seguida, entra em modo de pânico e começa a sofrer. E no epicentro desse furacão de emoções, no meio dessa tempestade tática e psicológica, mais uma vez, sob os holofotes, aparece o exato mesmo nome: John Kennedy. O cara é um fenômeno inexplicável. Mais um gol decisivo para a conta. Mais uma atuação onde ele chama a responsabilidade. Mais uma vez ele se consolida como o homem que resolve o problema. O cara que acha a saída de emergência quando o sistema tático coletivo entra em colapso e não consegue criar as condições naturais para fazer o time vencer. Eu quero que você pare e pense, com muita frieza, na dimensão colossal do que o John Kennedy está fazendo com a camisa do Fluminense nessa temporada. Puxa pela memória. Contra o Vitória, um jogo encardido, o time não conseguia furar o bloqueio. Quem apareceu? John Kennedy, marcando um gol salvador nos acréscimos no apagar das luzes, para evitar uma derrota vexatória em casa. Avança algumas semanas. Contra o Independiente Rivadavia, fora de casa, a altitude apertando, a Libertadores em jogo, o time sufocado e perdendo. Quem surge das cinzas? John Kennedy, marcando outro gol heróico de novo nos acréscimos para evitar a derrota e salvar um ponto que pode valer a vida no torneio. E hoje, debaixo de chuva e pressão, gol no primeiro tempo contra o São Paulo, estufando a rede para abrir o caminho de uma vitória que seria crucial para o Brasileirão. O cara é onipresente. Ele está lá, cravando a chuteira no gramado, nos momentos de maior tensão, desespero e importância do Fluminense no ano de 2026. Ele é a boia de salvação de um navio que teima em fazer água. Mas aqui, olhando nos seus olhos através dessa câmera, eu preciso ser brutalmente honesto com você. E eu sei muito bem que essa honestidade analítica pode incomodar profundamente alguns torcedores mais apaixonados que preferem viver na ilusão. John Kennedy não é apenas um centroavante iluminado que tem facilidade para fazer gol. Ele virou outra coisa. Ele é o termômetro exato do Fluminense. Pior, ele é o sintoma clínico mais visível de que existe um problema estrutural muito, mas muito maior. O diagnóstico é simples. Quando John Kennedy está em uma noite brilhante, o time caminha e respira. Quando John Kennedy acorda mal, é bem marcado. Ou simplesmente não tem um lance de pura magia. O ataque do Fluminense se apaga, some completamente do mapa, evapora no ar. Fica nulo. E preste atenção na gravidade disso. Um time de futebol que se julga gigante, um elenco que quer brigar por título de Brasileirão, uma camisa pesada que quer ir fundo e ganhar a taça da Libertadores da América. Esse time não pode, em hipótese alguma, depender exclusivamente do talento individual de um único jogador para continuar respirando na temporada. Isso não é futebol profissional. Isso é depender de milagre. Times grandes, esquadrões que marcam época e levantam troféus de verdade, possuem sistemas de jogo robustos que funcionam como relógios suíços, independente de qual peça individual está no gramado. Times gigantes têm um leque de opções.
Tem mais de uma forma de machucar o adversário, mais de uma referência de perigo real na área, mais de um, de dois, de três jogadores mentalmente preparados e capazes de resolver uma partida difícil quando as coisas dão errado. O Fluminense de hoje ainda não chegou nesse patamar de excelência coletiva. O sistema é frágil, a dependência é enorme, e Luiz Ubeldia, como líder desse projeto, precisa resolver essa equação tática e esse quebra-cabeça de posicionamento. E ele precisa resolver isso rápido. O relógio está correndo contra ele. Logo depois que o juiz apitou o fim do jogo e a poeira baixou, Zubeldia foi para a sala de imprensa do Maracanã. E na coletiva, ele soltou algumas declarações que a mídia tradicional apenas repassou, mas que nós precisamos colocar debaixo de um microscópio e analisar com extrema atenção e rigor. O treinador argentino disse, com todas as letras, que nessas semanas cruciais de definição, onde o calendário obriga o time a jogar jogos de vida ou morte pela Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores e disputar a ponta do Brasileirão ao mesmo tempo, o pragmatismo fala mais alto. Ele disse que o resultado frio no placar virou a prioridade absoluta, que ele tem consciência de que não deu para buscar a perfeição estética ou tática hoje, mas que os 3 pontos vieram e o objetivo primordial foi cumprido. Ele completou dizendo que, aos poucos, a identidade de jogo do time está voltando ao normal. Eu ouço isso e eu entendo o raciocínio dele. De verdade, como analista, eu compreendo a mente do treinador. Quando você está metido em uma maratona enlouquecedora, disputando 3 competições de altíssimo nível de forma simultânea, com um elenco que tem claras limitações de reposição, enfrentando um calendário que esmaga músculos e ossos, às vezes, no mundo real, você precisa tomar uma decisão fria. Você precisa escolher entre tentar dar espetáculo e correr riscos, ou simplesmente fechar a casinha e ganhar o jogo de 0-0. A pragmática do esporte diz que os 3 pontos na tabela não perguntam se o jogo foi bonito. Mas sempre tem um mas. Tem uma parte específica e perigosa do discurso do Zubeldia que me deixa genuinamente preocupado com o futuro a curto prazo desse time. Ele bateu no peito e disse que os rivais estão se preocupando de forma especial com o Fluminense. Que treinadores do outro lado montam estratégias de anulação exclusivas para parar as jogadas do time dele. E que isso, na visão dele, é a prova cabal de que o Flu está operando num nível competitivo e de respeito muito alto. Sim, tudo isso é pura verdade. Os adversários estudam o Fluminense. Mas o Beldia parece estar ignorando uma regra básica da psicologia do combate esportivo. Há uma diferença colossal, um abismo imenso, entre ser apenas respeitado taticamente pelos seus adversários e ser ativamente temido por eles. Vamos aos fatos de hoje. O São Paulo respeitou o Fluminense o suficiente para mudar seu esquema de marcação? Sim. Colocou uma marcação dupla e pesada no Canóbio desde o minuto 1. Isso é respeito pela força ofensiva. Mas preste atenção. O São Paulo não ficou com medo o suficiente do Fluminense para aceitar a derrota. O São Paulo não ficou com medo o suficiente para parar de pressionar, sufocar e encurralar o Flu no segundo tempo. Eles sentiram o cheiro de sangue. Eles sentiram que o Fluminense estava recuando e eles foram para a caça. Respeito na prancheta do técnico rival é muito bom para alimentar o ego. Mas o que carimba o passaporte para a próxima fase da Libertadores é a bola na rede. E o que garante troféu na estante e faixa no peito no final do ano é consistência de performance do minuto 1 ao minuto 97. Agora, se prepara. Porque eu vou colocar na sua tela um número que vai grudar na sua mente. Um dado estatístico que vai ficar ecoando na sua cabeça pelo resto do dia e que vai te fazer entender o tamanho do abismo que o Fluminense tem que saltar na terça-feira. Puxe pela memória e volte algumas semanas. Na última vez que o Fluminense cruzou o caminho deste mesmo Bolívar, lá no alto da cordilheira, no ar rarefeito da Bolívia, no fatídico jogo de ida, o time protagonizou um dos maiores apagões ofensivos da sua história recente. O Fluminense não finalizou na direção do gol adversário uma única vez em 90 minutos de bola rolando. 0 finalizações certas, 0 defesas difíceis para o goleiro adversário, 0 lances de cruzamento perigoso, 0 ameaças. Um completo e absoluto vácuo de criação ofensiva, um eletrocardiograma plano no ataque. E o Bolívar, aproveitando o marasmo tricolor e usando sua estratégia caseira, venceu o jogo por 2-0 com uma facilidade e uma tranquilidade que chegam a ser assustadoras para um confronto de Libertadores. Agora, traz esse contexto aterrador para o presente. Traz para a matemática do jogo de volta no Maracanã. Isso significa que na próxima terça-feira, para conseguir a classificação de forma direta, limpa e sem depender da loteria, o Fluminense é obrigado a fazer 3 gols de diferença. 3 gols. Sem sofrer nenhum. Eu quero que o absurdo da situação afunde na sua cabeça. O Fluminense precisa de 2 ou 3 gols, sem tomar nenhum, tendo que buscar esse volume absurdo de ataque usando a mesmíssima estrutura tática que chegou a míseras 0 finalizações no jogo de ida. Tendo que ser mortal e seguro na defesa usando o exato mesmo sistema que hoje contra o São Paulo, recuou covardemente após abrir 2-0 e por pura desorganização emocional, quase tomou o gol de empate nos acréscimos. Você consegue fechar os olhos e entender a real dimensão do problema tático e psicológico que o Fluminense carrega nas costas? E é exatamente por causa desse cenário de guerra que se avizinha que o desastroso segundo tempo de hoje contra o São Paulo se torna muito, mas infinitamente muito mais do que apenas uma questão de resultado garantido. Ele perde o status de vitória feia e se transforma num alarme de incêndio estridente, um sinal vermelho piscando no painel sobre o que está por vir na terça-feira. Vamos desenhar a situação. O Fluminense hoje fez o mais difícil. Abriu 2-0 no placar logo cedo. O time tinha o jogo dominado, guardado no fundo do bolso.
Tinha o calor da torcida incendiando o clima a seu favor. Tinha pela frente um adversário que estava taticamente desorganizado e emocionalmente abalado pelos golpes rápidos. Aquele era o momento do instinto assassino. Era o momento exato de adiantar as linhas, asfixiar a saída de bola do goleiro, cravar a faca com o terceiro gol, aniquilar qualquer esperança de reação, chegar ao vestiário no intervalo com o jogo ganho e no segundo tempo usar a vantagem para rodar o elenco. Diminuir o ritmo inteligentemente e poupar as pernas dos principais jogadores para essa batalha monumental de terça-feira. Mas o que a gente viu acontecer em campo foi a antítese disso. Foi o completo oposto da inteligência competitiva. O time ligou o freio de mão. O meio-campo recuou. Os pontas pararam de agredir os espaços vazios. O Fluminense entregou a bola, o terreno e a iniciativa de bandeja para o São Paulo. E como no futebol a conta sempre chega, o time pagou o preço pela covardia tática. O São Paulo percebeu o medo, descontou no placar, ganhou confiança, encurralou o Flu na própria área e o tricolor sofreu um calafrio atrás do outro até o último sopro do apito do juiz. Agora, eu te faço um convite para um exercício de imaginação aterrorizante. Projeta esse exato comportamento frouxo, essa mesma covardia tática, para a terça-feira contra o Bolívar. O Flu precisa arrancar no mínimo 3 gols de vantagem do fundo da alma. Vai ser forçado a jogar com pressão máxima, mordendo o calcanhar do adversário, acelerando os passes desde o primeiro segundo do primeiro minuto. E se, em meio a essa blitz, o time conseguir o milagre de abrir o placar cedo? Qual vai ser a reação automática? A história recente diz que eles vão sentir aquela velha e perigosa tentação psicológica de recuar para garantir o 1-0. Exatamente como fizeram de forma suicida hoje contra o São Paulo. E se, nesse momento de recuo e passividade, o Bolívar roubar uma bola no meio, encaixar uma transição rápida, um mísero contra-ataque bem executado e marcar um gol no Maracanã? Acabou o mundo. Se o Bolívar marcar um único gol, o Fluminense, que já sofre para criar, vai precisar tirar 4 gols à cartola para se classificar. 4 gols. Com um time que, repito, hoje teve suores frios e quase não conseguiu segurar a mísera vantagem de um placar de 2-0 contra o São Paulo. É esse. Exatamente esse. Esse é o tamanho, a altura e o peso da montanha do desafio que está chegando na terça-feira. O técnico Luiz Ubeldia vai caminhar pelo túnel, subir as escadas e sentar no banco de reservas do Maracanã na terça-feira sabendo de absolutamente todas essas variáveis. Ele não é cego. Ele sabe que a espinha dorsal do seu time tem oscilações psicológicas graves durante os 90 minutos. Ele sabe muito bem que o rendimento do segundo tempo de hoje beirou o inaceitável. Ele sabe, melhor do que ninguém, que o Bolívar é um tipo de fera diferente do São Paulo. É um time que vem armado para retrancar, muito mais compacto, blindado defensivamente e programado para ser letal, perigoso e gelado nos contra-ataques que nascem do desespero adversário. Mas, em contrapartida, Zubeldia também tem uma arma nuclear nas mãos. O Maracanã vai estar abarrotado de gente. 60, 70 mil almas ensandecidas. A imensa torcida tricolor vai criar uma atmosfera mágica, de pura pressão, de barulho ensurdecedor que pouquíssimos estádios do planeta Terra conseguem sequer igualar. O cimento vai tremer. E o Fluminense, como instituição, como um grupo de atletas profissionais, vai ter cravados 90 minutos, talvez uma eternidade, para descer do discurso e provar na bola que tudo o que Zubeldia fala em suas belas palestras sobre evolução, processo e resgate de identidade é materialmente real. Não é hora de provar no rachão do treino. Não é hora de explicar esquemas táticos com copos de água na mesa de uma entrevista coletiva. É na grama, é no campo, com a chuteira suja, com o placar geral no vermelho, largando zerado no estádio, com a continuidade e o sonho do título da Libertadores pendurados na balança da noite, e com o peso de toda a história e tradição do clube repousando esmagadoramente nas costas de 11 homens. Porque esse tipo de jogo, meus amigos, é cruel. Ele não escolhe o favorito. Ele não escolhe quem fez a melhor pré-temporada ou quem está na melhor forma física. A Libertadores da América escolhe quem está blindado, quem está preparado mentalmente para a guerra. Escolhe o time que tem um sistema inquebrável, não importa o caos ao redor. Escolhe quem tem a frieza absoluta e a clareza cortante de saber exatamente, milimetricamente, o que fazer quando a pressão atinge o limite máximo, o momento em que as pernas pesam 100 quilos e o ar falta nos pulmões. A pergunta que ecoa no Rio de Janeiro é apenas uma. O Fluminense comandado por Luiz Ubeldia está verdadeiramente preparado para suportar essa carga? A resposta não virá de analistas, nem de repórteres, nem de mim. A resposta vai estourar na cara de todo mundo na terça-feira. E vai aparecer de forma dura, seca e definitiva, sem nenhum espaço para interpretações suaves, sem qualquer possibilidade de argumento depois do apito final, sem desculpas, sem VAR para salvar e sem segunda chance. O Fluminense aterrissou num momento de encruzilhada, numa zona de decisão real. Esqueça o folclore. Isso não é discurso motivacional barato para inflamar rede social. Não é manchete caça-clique de jornal esportivo tentando vender jornal. É a fria, dura e brutal realidade matemática, tática e emocional do esporte de alto rendimento. Vamos às consequências. Vencer o Bolívar com propriedade na terça-feira e garantir essa classificação heróica catapulta o time para o mata-mata da Libertadores e injeta na veia dos jogadores uma dose de confiança emocional tão gigantesca, tão absurda, que pode mudar completamente a cara da equipe para o restante da temporada, inclusive na escalada do Brasileirão. O time vira o rolo compressor que promete ser. Por outro lado, tropeçar. Uma derrota,
ou uma eliminação amarga em casa no Maracanã lotado por não conseguir reverter um placar. Isso é um terremoto. Isso implode o planejamento, muda violentamente e completamente o rumo das águas do ano de 2026. Destrói o caixa financeiramente, despedaça o elenco emocionalmente, cria um racha de confiança taticamente e joga a torcida inteira contra o trabalho da comissão. É o fim de uma era antes mesmo de ela brilhar de fato. Zubeldia encheu o peito e disse hoje que o pragmatismo reina, que o resultado é a prioridade. Ótimo, compramos essa ideia. Então que esse time entre no gramado mastigando a grama na terça-feira com essa exata mentalidade de sobrevivência assassina, enraizada desde o primeiro segundo até o último minuto de acréscimo. Que entrem em campo com a promessa de não dar um passo sequer para trás. Sem recuar as linhas por medo quando conseguir o milagre de abrir o placar. Sem abaixar a cabeça, sem tirar o pé do acelerador, sem parar de agredir e jogar bola quando estiverem na frente e precisarem matar o confronto. E pelo amor de Deus, sem a muleta psicológica de cruzar os braços, parar de triangular e ficar apenas esperando e rezando para que o garoto John Kennedy tire, sozinho, mais um coelho mágico da cartola no apagar das luzes. A arquibancada do Maracanã, com o seu rugido visceral, vai entregar a alma e fazer a parte dela. A torcida já abraçou o desafio, já comprou o ingresso e vai fazer o que sabe fazer de melhor, transformar o estádio num caldeirão insuportável para o adversário. Agora, chegou a hora mais assustadora. Agora a bola rola. E o Fluminense, através dos seus jogadores e do seu sistema tático, precisa ter a honra, a vergonha na cara e o brio de fazer, no mínimo, a parte que lhe cabe dentro de campo. Chegou aquele momento do nosso papo de olhar para a comunidade. A hora de você tirar o pé de cima do muro e me dizer sem filtros o que a sua leitura tática e o seu coração tricolor estão gritando. Vai no teclado, desce rápido nos comentários do vídeo agora e responde apenas com a letra A ou B. Quero uma votação limpa direto ao ponto. Letra A. O Fluminense vai acordar gigante. O time e o sistema de Zubeldia têm total condição tática e psicológica de amassar, virar o placar contra o Bolívar na terça-feira e sair classificado, vivo e perigoso na Libertadores da América. Letra B. O sistema do Flu faliu. O elenco atual ainda não está pronto mentalmente. As oscilações são um defeito de fabricação irreversível a curto prazo, e o time vai tropeçar nos próprios erros e cair de forma trágica nesta fase da competição. Escreve lá agora. Não tem dono da verdade, não tem resposta certa carimbada antes de a bola rolar. Eu estou pedindo a sua voz. Eu quero apenas saber o pulso da galera, o que a arquibancada tricolor, o fã de futebol estratégico que acompanha a gente, está sentindo de forma crua, real e verdadeira, na iminência do jogo mais angustiante e importante de toda a temporada. Vamos fechar o quadro. O Fluminense ganhou e garantiu os 3 pontos hoje. Missão cumprida na tabela. John Kennedy, o garoto iluminado que se recusa a perder, marcou mais um gol para sua lenda pessoal. Canóbio foi brilhante, incisivo e decisivo no primeiro tempo. O time dorme na terceira colocação do Brasileirão, alcançando a marca expressiva de 30 pontos, mostrando os dentes e brigando no tatame de igual para igual com os elencos mais fortes, caros e temidos do país. Isso é fato. Mas o retrato cruel deixado pelo segundo tempo no gramado chuvoso do Maracanã escancarou, para quem tem olhos de ver, que o tumor principal, o grande problema tático do time, ainda pulsa lá dentro. O Flu ainda é uma equipe que não domina a nobre arte de colocar a bola embaixo do braço e matar o jogo de forma burocrática quando tem a oportunidade dourada nas mãos. É um time que ainda terceiriza e depende de forma doentia do faro de gol, de um único, jovem e sobrecarregado jogador para fazer a engrenagem ofensiva funcionar. É uma equipe instável que vive na corda bamba e que oscila de maneira bipolar, passando do domínio absoluto e encantador para o sofrimento desnecessário, angustiante e covarde dentro de um mesmo intervalo de 90 minutos. E na grande noite de terça-feira, debaixo dos refletores brilhantes da Libertadores contra o Bolívar, o destino não vai oferecer espaço e nem vai ter paciência para nenhuma dessas oscilações infantis. Não vai ter margem de erro, não vai ter corda de segurança. Vai ter que ser o pacote completo. O Fluminense inteiro e verdadeiro, incansável, intenso em cada dividida, insuportavelmente agressivo com a bola e rocha de pura consistência tática na defesa, pressionando de forma homogênea do primeiro segundo até o apito final rasgar a noite carioca. O jovem John Kennedy, com a frieza de um veterano de guerra, já mostrou e provou repetidas vezes aos incrédulos que ele está muito vivo. Que a cabeça dele habita no momento presente, que o sangue dele não congela e que ele nasceu com o dom e a maldição de estar sempre pronto, fisicamente e mentalmente, para decidir as maiores pelejas e definir os títulos. Agora o holofote mudou de lado. Agora a bola está com o treinador. Agora é a vez, a grande chance final, de o sistema tático coletivo desenhado por Zubeldia abandonar a teoria bonita do quadro branco e mostrar que, na selva do campo, ele também está pronto e maduro para ser campeão. Se a profundidade desse vídeo, se essa nossa conversa franca e direta, abriu a sua cabeça para que você passe a enxergar as entrelinhas e o jogo de futebol, não apenas pelo que o placar luminoso mostra no final. Faz a sua parte. Deixa o like agora. Eu repito sempre porque isso é o oxigênio do nosso trabalho. É um gesto rápido, de graça, mas que faz toda a gigantesca diferença para o nosso canal explodir e chegar a milhares de outros torcedores que estão cansados da análise superficial. Se você chegou até este minuto do vídeo e ainda não faz parte do esquadrão, para tudo o que está fazendo,
Se inscreve no canal agora mesmo e não esquece de amassar o botão do sininho, ativando todas as notificações para o YouTube te avisar sempre que a gente jogar uma análise completa na rede. E claro, nossa conversa não termina quando o vídeo acaba. Me conta lá embaixo nos comentários o que você achou de todo esse quebra-cabeça tático. Qual a sua letra? A ou B? Despeja ali a sua opinião sincera, a sua visão de jogo, a sua emoção de arquibancada. Esse canal é uma mesa redonda digital, a gente vai debater em alto nível e eu garanto que vou parar para ler tudo o que vocês trouxerem por lá. Um grande abraço de quem vive e respira futebol estratégico com vocês. Fica firme, se prepara para a guerra de terça-feira e até o próximo vídeo do canal.